bem, né? Vamos começar com o Vasco ou você já quer soltar essa do Palmeiras? Não, deixa eu dar só mais uma Tá bom. apuradinha. Você quer falar do Vasco agora ou você tá apurando ou a gente começa com a seleção, então? A questão do Vasco é muito rápida, né? Assim, ontem foi um dia difícil lá pro Renato, viu? Foi, né? E pra comissão, pra todo mundo lá, né? Mas o que eu queria trazer de informação mesmo é assim, vai ter uma reformulação no Vasco, né? O Pedrinho vai fazer contratações. O Admar Lopes está, aliás, um dos mais preocupados ontem, quando eu estive em São Januário. Poucas palavras ali e tal. O Admar, que é sempre um cara muito gentil, cumprimenta, aquela coisa de resenha, de saber como é que você tá, aquela coisa toda. Ontem ele estava com um semblante muito fechado, muito concentrado. Claro, evidentemente eu cumprimentei, né? Desejei bom trabalho e tal, mas sentia no ambiente que não estava legal, que estava assim, era muito importante ter vencido para dar um respiro nessa parada da Copa do Mundo. E aí, da maneira que termina o jogo, com o Atlético fazendo gol, o Vasco martelando, mas com total falta de qualidade, teve uma hora que o Rojas chutou uma bola na entrada da área, a bola foi lá em cima. Quase acertou a loja lá, a vitrine da loja lá do Vasco, que fica atrás daquele gol lá do lado esquerdo. Então, assim, havia uma preocupação muito grande pós-jogo. O Renato saiu cercado por seguranças e galera xingando, jogando copo, aquela coisa toda. Ontem ele foi para entrevista, né? Ontem ele foi para entrevista e é aquela coisa. Não existe nada entre diretoria, presidente Pedrinho e Renato. Eles estão caminhando juntos. E é aquela coisa, o Renato sabe que vai ter que gastar um dinheirinho. Se quiser ter a qualidade, melhorar o time poder trabalhar, vai ter que gastar um dinheiro. E é isso que pega hoje na diretoria do Vasco. A gente vê as contratações que o Admar fez, a gente elogiou muito aqui no Fala Fonte. Foi. As investidas do Admar, do Vasco e tal, agora vai ter que ser muito mais criativo, porque aí a grana fica um pouco mais escassa. Então, assim, o Vasco, além de trabalhar as chegadas, e aí vai ter muito o aval do Renato, também trabalha algumas saídas, né? O Tietê, por exemplo, ontem não entrou. O Tietê não completou o 13º jogo e é uma incógnita total. Assim como o Inestrosa, que é um jogador que, tudo bem, ontem estava machucado e tal, mas é um jogador que está meio queimado com a torcida. O Inestrosa tá meio queimado com a torcida. E o Renato lá atrás tinha falado daquela história de tem jogador que às vezes demora para se adaptar ao futebol brasileiro e tal, né? Então, de repente, pode ser uma saída, uma negociação, até para o Vasco tentar uma outra posição. Então, tudo isso vai se discutir aí numa reformulação que o Vasco deve fazer agora na parada da Copa do Mundo. Outro jogador, o Brenner. É importante a gente falar do Brenner, que perdeu o pênalti, é um jogador que não é a chegada ou a volta ao futebol brasileiro dos sonhos do Brenner. Não estava, obviamente, nem nos piores pesadelos ele imaginaria o que está acontecendo agora com ele. E o Brenner, é importante a gente esclarecer que ele tem um incômodo no joelho e ontem ele, em comum acordo com a diretoria, decidiu não ser relacionado para começar já a tratar essa pequena dor aí que ele tem no joelho. E, obviamente, o psicológico fica afetado também quando você teve o jogo da Sul-Americana lá onde ele teve um erro. Então, assim, a parada da Copa pode servir para o Brenner recuperar o bom momento, recuperar a confiança. Então, o Vasco está nessa. Tem jogadores de qualidade, o Andrés Gomes faz a diferença? Faz a diferença. Mas vai olhar em algumas posições pontuais para contratar e tentar recuperar esses caras. E aí o futuro aberto para jogadores que podem sair, que não completaram os 13 jogos no Brasileirão. Porque agora, né, Bruno, o Vasco ele vai passar esse período todo na zona do rebaixamento. O Renato ontem foi para a entrevista, evitou falar assim do futuro, falou, tem que perguntar para o Pedrinho, mesmo sobre reforços. Ficou 2 horas, falou, fiquei essa semana 2 horas numa reunião com o Pedrinho e com o Admar. Sim. E o Renato está se apoiando naquela conta que ele faz, que é dos 20 pontos que o Vasco conquistou, tem na classificação,
19 foram conquistados a partir da chegada dele. Então ele está se apoiando de 42, se não me engano, que ele teve ali em disputa. Que ele conseguiu somar quase que 50% dos pontos, Bruno. E vamos ser honestos também, né? Se a gente for analisar ali mesmo da zona de rebaixamento até o, sei lá, sexto, sétimo colocado, a diferença não passa de 5, 6, 7 pontos. O Vasco está no jogo. Com a confirmação da manutenção do Renato Gaúcho, o Hernan agora traz essa informação importante de ajustes, não diria de reformulação, né? Porque é muito complicado o Vasco reformular, mas que vai ao mercado para tirar jogador e para contratar jogador, dando esse voto de confiança para o Renato. O Admar trabalha muito bem. O Admar trabalha muito bem em mercado de ajuste. Me recordo aqui em Portugal que muitas vezes, e para nós aqui em Portugal, para nós na Europa, o mercado de ajuste é o mercado de janeiro. No Brasil é o mercado do meio do ano, né? Que é no meio da temporada. Na Europa, no começo do ano. O Admar sempre foi muito elogiado por trabalhar em mercado de ajustes, que é esse agora que o Vasco vai passar. Claro que com um planejamento diferente, com um orçamento diferente. Tudo bem que o Vasco até tem mais dinheiro em relação às equipes que ele trabalhou em Portugal, mas é isso, é um trabalho que é árduo, é complicado, mas que pelo menos tem convicção. O Vasco tem uma linha a ser seguida, a gente pode criticar, deve criticar, o torcedor do Vasco fica infeliz com alguns resultados, mas há uma linha a ser seguida e com reforços, talvez o Vasco ainda consiga incomodar ali no meio da tabela, não na frente, né, mas pelo menos no meio da tabela. O Luiz Henrique mandou, o Vasco todo ano se reformula e não muda nada. É difícil essa situação mesmo, né? É que assim, não vamos comparar hoje, realidades são diferentes, porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil 2023, o Paulista em 21 e tal, mas assim, é muito parecido, né? Tipo, todo ano tem uma reformulação, todo ano tem não sei o quê. Você tá toda hora reconstruindo, Reconstrução, Me parece algo assim muito parecido.